Parágrafo 1. Porque tantas pessoas estão confusas. A confusão se deve ao fato de que existem dezenas de milhares de religiões, e todas elas afirmam ser cristãs e afirmam adorar a Deus como Ele quer. 2. Porque o apóstolo Paulo estava convencido de que o que ele queria era a verdade. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque ele se dedicou a estudar profundamente toda a Escritura, e encontrou nela uma prova indiscutível de que Jesus era o Messias prometido. Ao contrário dos líderes religiosos judeus que rejeitaram esses testes, Paulo demonstrou tal convicção ao aceitar, ensinar e aplicar toda a vontade de Deus. Portanto, em 1 Tessalonicenses 1, 5, ele escreveu aos que se tornaram crentes em Tessalônica que as boas novas que pregamos lhe vieram não apenas com palavras, mas também com forte convicção. 3. Para estarmos convencidos de que temos a verdade, precisamos saber as respostas para todas as nossas perguntas. Veja também o quadro: as obras e os pensamentos de Jeová são mais do que podemos contar. Não precisamos saber todas as respostas. Na verdade, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 verso 9 disse que temos um conhecimento incompleto, portanto não sabemos tudo. O que podemos ter certeza é que temos conhecimento suficiente dos ensinos básicos sobre Jeová e essa é uma forte convicção de que temos a verdade. As obras e os pensamentos de Jeová são mais do que podemos contar. Para estar totalmente convencido de que temos a verdade, é essencial agora saber as respostas a todas as nossas perguntas ou ser capaz de responder a qualquer pergunta que nos seja feita. Não. Como mostram os seguintes textos bíblicos, nunca saberemos tudo sobre as obras e os pensamentos de Jeová. Continuaremos a aprender de nosso Deus por toda a eternidade. Enquanto isso, o que Jeová nos ensinou sobre ele e seu propósito é suficiente para que tenhamos forte fé nele e para explicarmos os ensinos básicos da Bíblia a outros. Salmo 40, 5. Quantas coisas fizeste, ó Jeová meu Deus! Existem muitas obras maravilhosas e seus pensamentos em nosso nome, ninguém pode se comparar a você. Se eu tentasse narrá-los e falar sobre eles, seriam muitos, mais do que posso contar. Eclesiastes 3 horas e 11 minutos. Tudo fez bonito no tempo devido. Ele até colocou a eternidade em seus corações. Contudo, a humanidade nunca compreenderá completamente as obras que o verdadeiro Deus fez. Isaías 55, 9. Como os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos teus caminhos, e os meus pensamentos estão acima dos teus pensamentos. Romanos 11 horas e 33 minutos. Oh, quão profundas são as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos inexploráveis! 4. Como podemos fortalecer nossa convicção de que encontramos a verdade, e o que veremos neste artigo? Podemos fazer isso comparando a maneira de Jesus adorar a Deus com a maneira como as testemunhas de Jeová o adoram hoje. Neste artigo, veremos que os verdadeiros cristãos rejeitamos a idolatria, respeitamos o nome de Jeová, amamos a verdade e temos intenso amor uns pelos outros. Rejeitamos a idolatria. 5. Que exemplo Jesus deu na adoração a Deus, e como podemos segui-lo? Em Lucas capítulo 4 verso 8 está escrito que Jesus adorava somente ao Senhor e o servia, e isso é o que ele ensinou seus discípulos a fazer. Além disso, eles tinham certeza de que Jeová é um espírito, portanto nunca usavam imagens em sua adoração, porque sabiam que nenhuma delas poderia representar a glória de Jeová. Se quisermos agradar a Deus, podemos seguir o exemplo de Jesus e adorar a Jeová exclusivamente, sem usar qualquer imagem ou objeto. 6. Que exemplo as testemunhas de Jeová seguem hoje?
Seguimos o exemplo dos cristãos do primeiro século que adoravam apenas a Jeová. De fato, um livro sobre a história do cristianismo afirma que, para eles, a simples ideia de colocar imagens em seus locais de culto teria sido um horror. Assim, da mesma forma, não oramos a imagens de santos, ou anjos, ou a Jesus. E nem fazemos atos de adoração a símbolos do Estado, ao invés, adoramos apenas a Jeová, como Jesus ordenou. 7. Que diferenças claras existem entre as testemunhas de Jeová e outras religiões? Por exemplo, muitas pessoas seguem e idolatram seus líderes religiosos, lotam suas igrejas, compram seus livros e doam muito dinheiro para sustentá-los. Em contraste, os verdadeiros servos de Jeová não seguem ou idolatram nenhum líder humano. Ao contrário, respeitamos aqueles que nos lideram e somos todos irmãos, Jesus nos ensinou. Também não apoiamos nenhuma causa política, mas permanecemos neutros e separados do mundo. Respeitamos o nome de Jeová. 8. Como sabemos que Jeová deseja que glorifiquemos seu nome e o tornemos conhecido para todo o mundo? Sabemos disso porque numa ocasião Jesus orou e disse: Pai, glorifica o teu nome. E naquele mesmo momento Jeová respondeu-lhe do céu e disse que já o tinha glorificado e faria de novo. Isso deixa claro para nós que Jeová deseja que demos glória ao seu nome, portanto, nós, que somos verdadeiros cristãos, devemos dar glória ao nome de Deus e torná-lo conhecido por todo o mundo. 9. Como os cristãos do primeiro século mostraram que respeitavam o nome de Deus. A chamada do asterisco nos dá um detalhe importante. Ali um professor escreve que em 3 cópias da versão da Septuaginta grega dos tempos pré-cristãos e no texto aparece o tetragrama, ou seja, as 4 letras que representam o nome de Jeová. Ele menciona que não encontraram a palavra Senhor, que alguns escritores substituíram pelo nome de Deus. Esse professor conclui, quase com certeza absoluta, que os judeus do período do Novo Testamento, assim como seus ancestrais e sucessores, incluíram o nome divino no texto grego das Escrituras. Portanto, esta é a prova de que os primeiros cristãos usaram o nome de Deus. 10. Que evidência há de que as testemunhas de Jeová são um povo para o nome de Deus? Um dos testes é que somos o único grupo que faz o possível para tornar o nome de Deus conhecido. É uma grande honra para nós sermos portadores do nome de Testemunhas de Jeová. Além disso, em nossa Bíblia de tradução do Novo Mundo, usamos o nome de Jeová em lugares onde outros tradutores da Bíblia o omitiram. E publicações bíblicas usando o nome de Jeová são publicadas em mais de 1000 idiomas. Ilustração. Nós amamos a verdade. 11. Como os cristãos do primeiro século mostraram que amavam a verdade. Eles mostraram isso vivendo de acordo com a verdade e tornando-a conhecida a outros. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2 verso 8, Paulo advertiu os cristãos a rejeitarem filosofias e raciocínios falsos e vazios que se baseiam nas tradições humanas e, por amor à verdade, eles atenderam a esse conselho e rejeitaram as ideias religiosas, tradições culturais e opiniões pessoais. Isso ia contra isso. Além disso, o apóstolo João escreveu como eles estavam contentes por seus irmãos continuarem andando na verdade. 12. O que os irmãos que lideram a obra fazem quando percebem que precisamos fazer alguns ajustes, e por que o fazem. Quando é necessário um ajuste em nossa maneira de entender ou fazer algo, nossos irmãos não hesitam em mudar o que for necessário. E essas mudanças são feitas para nos achegar mais a Jeová e adorá-lo como Jesus ensinou. Sentimos o amor intenso pelo outro. 13. Qual é a qualidade mais importante dos verdadeiros cristãos, e como as testemunhas de Jeová o demonstram hoje? A qualidade mais importante é amor. Visto que sabemos que este atributo é a marca distintiva que identifica os verdadeiros discípulos, nós o colocamos em prática em nossas vidas.
O resultado disso foi que passamos a formar uma verdadeira família que supera todas as barreiras sociais, raciais e nacionais. 14. De acordo com Colossenses capítulo 3, versos 12, 14, qual é uma maneira importante de mostrar intenso amor uns pelos outros? Como dizem esses textos, uma maneira de mostrar esse amor é perdoando e apoiando uns aos outros. Outra maneira é buscar oportunidades de ser generoso e hospitaleiro com todos os irmãos, mesmo com aqueles que nos ofenderam. Só uma fé. 15. De que outras maneiras seguimos o modelo da congregação cristã do primeiro século? Por exemplo, com relação à estrutura da congregação, o modelo da congregação cristã é imitado. Então, homens com as qualidades espirituais necessárias são usados para servir as congregações e todos nós no mundo inteiro seguimos a orientação do escravo fiel e prudente. Além disso, todos os verdadeiros cristãos têm a mesma opinião sobre questões como sexo, casamento, nosso respeito pela santidade do sangue e nosso desejo de proteger a congregação daqueles que cometem pecados graves e não se arrependem. 16. O que Efésios 4 versos 4, 6 nos ensina. Esses textos dizem que só existe um só Senhor, uma fé, um batismo. Por isso aprendemos que Jeová estabeleceu um sistema de adoração para seu povo. Ele não dá origem a diferentes formas de adorá-lo. Antes, ele deixa claro que é uma só fé que tem a aprovação de Jeová. 17. Quem segue o exemplo de Jesus e pratica a única religião verdadeira hoje? Somos nós, testemunhas de Jeová, que dia a dia nos esforçamos para aprender mais sobre Jeová e seus propósitos, seguir o exemplo de Jesus e apegar-nos à verdade da Bíblia com forte convicção. Agora vamos à recapitulação. Como as testemunhas de Jeová mostram que fazemos estas coisas? Que adoramos apenas a Jeová e respeitamos o seu nome. Resposta: como testemunhas de Jeová, é claro para nós que Jeová é o único digno de nossa adoração. Por isso não oramos a imagens de santos ou anjos, nem mesmo a Jesus. E respeitamos o seu nome porque não o removemos das traduções da Bíblia. Ao invés, fazemos o nosso melhor para torná-lo conhecido para as pessoas e é uma grande honra para nós levar o nome de testemunhas de Jeová. Que amamos a verdade. Resposta: como testemunhas de Jeová, mostramos que amamos a verdade, garantindo que todas as nossas crenças e nosso modo de vida estejam de acordo com a palavra de Jeová. Além disso, quando os irmãos que lideram a obra percebem que precisamos fazer algum ajuste em nossa maneira de entender ou fazer algo, eles não hesitam em mudar o que é necessário para aproximá-lo de Jeová e adorá-lo como Jesus ensinou. Que sentimos um amor intenso um pelo outro. Resposta: nós, testemunhas, sabemos que o amor é a marca que o verdadeiro cristão se identifica, por isso o colocamos em prática em nossa vida. Assim, esta qualidade nos estimula a nos perdoarmos e nos apoiarmos mutuamente, e também nos ajuda a buscar oportunidades de sermos generosos e hospitaleiros com todos os irmãos, mesmo aqui.